vamos lá. Primeiramente, Cristiane, você contou, né, para a gente já um pouco sobre a sua trajetória, com a realidade virtual em si. Você poderia contar para a gente quais foram as contribuições que a tecnologia forneceu para o campo da psicologia? Sim, então, se a gente for ver, realmente, a realidade virtual, né, o que se tem de trabalhos e tratamentos com realidade virtual, assim, são inúmeros, principalmente com relação aos transtornos, por exemplo, de ansiedade fóbicos, fobias tem bastante, né, então, de altura, de dirigir, tem de transtorno de estresse pós-traumático, assim, então, assim, o que é a realidade virtual? Na verdade, o que é isso? A gente tem que falar que antes nós temos uma abordagem, né? A abordagem que normalmente se utiliza é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é essa abordagem? Na verdade, a gente tem a técnica de exposição, que é uma técnica que bastante utilizada para as fobias, em geral. Então, como que é isso? Né? Vocês se escalona, faz uma hierarquia de situações que a pessoa tem desconforto, que ela tem, e a pessoa se expõe àquela situação da que menos dá desconforto para que mais dá desconforto, certo? Então, já tiveram isso? Não, se não tiver, vocês vão ter. É uma técnica dentro, né, da nossa abordagem. Então, o que acontece? Isso é feito ao vivo, ou na imaginação. Bem, mas a gente precisa falar que, claro, ela é bem validada cientificamente, muitos estudos, só que o que se percebeu, que o tempo que precisa para poder chegar a essa habituação, quer dizer, se acostumar com aquela situação, para aquela ansiedade declinar, era um tempo muito grande, tá? Então, assim, a realidade virtual, ela vem nisso, o que se vê nos estudos? Que existe essa diminuição de ansiedade, a pessoa chega à habituação, só que o tempo de exposição é menor. Isso, vários estudos identificaram isso, o meu também, meu identificou em média 20 minutos. A habituação para uma exposição ao vivo, em média 50 minutos, 1 hora, né? Então, nesse sentido, a realidade virtual, ela veio também com uma questão, assim, de preservar a pessoa. Então, a pessoa, ela se sente mais confortável dentro do consultório fazendo aquilo. Senão, ela teria que ir ao vivo fazer. Entende? Então, assim, os resultados, eles são muito parecidos, tá? E se a gente vai ver artigos, né, que assim, trabalham com 2 grupos e avaliam, né, artigos randomizados, controlados. Então, esses valem a pena, assim, muito, muito interessante vocês buscarem para vocês verem o que eles fazem. E aí, o que acontece? A fobia social, vocês sabem, é um dos transtornos, é o transtorno que tem mais incidência na população geral, dentre os transtornos de ansiedade, tá? Então, e o que acontece? A fobia social, imagina você escalonar, fazer uma hierarquia assim, e a pessoa pode ter muita ansiedade na hora de fazer aquele step, aquele passo. Então, por exemplo, a gente coloca a pessoa tem problema, muita dificuldade de conversar com alguém estranho. Então, você fala assim, olha, você vai para um shopping e você vai ficar conversando com várias pessoas ali, com vários atendentes, ou vai pedir coisa na loja. Então, isso tudo toma um tempo grande da pessoa e ela tem que ir lá e fazer aquilo e, às vezes, é muito desconfortável, ela fica com muita ansiedade. Muitas vezes também, em algumas situações dessa hierarquia que a gente faz essa, né, escalona com a pessoa, o paciente ele tem aliás, a gente tem uma dificuldade de repetir aquela cena. Então, vamos supor, o paciente ele se sente muito o centro das atenções, né?
Então, ele precisa, a gente fala assim, olha, você vai andar no meio do shopping, da praça de alimentação. Então, você vai pegar sua bandeja e andar e sentar mais para frente. Então, isso pode ser muito, muito complicado. E como que a gente vai repetir? Como que ele vai repetir isso? Ele tem que ficar indo e voltando? Porque é repetir isso que faz com que a ansiedade decline. Tá? São esses os preceitos dessa técnica. Então, a realidade virtual, ela veio para justamente fazer dessa forma, por intermédio de cenas em 3D, né, que a pessoa tenha a mesma exposição, só que de maneira virtual. Tá? Já avancei até um pouquinho para vocês na técnica. Mas está ótimo. A gente queria saber um pouquinho sobre o que é a fobia, e não só isso, mas se existe um limite, assim, se o medo chega a um limite, que o medo passa a ser uma fobia. Uhum. Perfeito. Bom, a gente precisa entender que o medo, ele preserva a nossa vida, certo? Se a gente vai atravessar uma rua, a gente precisa olhar, para saber se tem carro, senão a gente pega e atravessa e é atropelado. Então, o medo, ele é importante nesse sentido, mas quando começa a haver um prejuízo, né, na vida da pessoa, ou a pessoa começa a ter muitos sintomas físicos e psíquicos, então aí esse medo se torna patológico. Aí tem vários, né? Assim, tem sintomas psíquicos, físicos, podemos dizer, por exemplo, isso nós estamos falando das fobias, tá? Que as fobias, a gente tem a fobia social e tem fobias específicas. As específicas são essas que vocês escutam, assim, aí tem de animais, tem, assim, aquelas da natureza, assim, chuva, né, trovão, aí tem fobia de voo, né, tem fobia de lugar fechado, fobia de altura, e por aí vão várias as fobias, fobia de barata, né, de cachorro, de aranha, de borboleta, né, então são várias aí as fobias específicas. E a fobia social, a gente tem, existe assim, você tem dificuldade, né? O fóbico social, ele tem dificuldade de interagir, de interação interpessoal, e também dificuldade em situações que ele precisa desempenhar. Então, a fobia social, por exemplo, vejam, às vezes a pessoa tem fica muito mal, se sente muito mal quando ela vai comer na frente dos outros, por exemplo. Então, e ela não come, ela não vai, ela se recusa a ir, ela evita, começa a não querer interagir com as pessoas. Então, isso vai causando um prejuízo na vida, tá? Por exemplo, tem gente que tem fobia, assim, quer dizer, tem muito desconforto ao ir, assim, não vai a banheiro público. Então, por exemplo, a gente atendeu um paciente que ele ia casar, então ele ia passar a lua de mel com a mulher. E como é que ele ia casar se ele não conseguia ir para banheiro público? Só da casa dele. Então, isso postergava o casamento, ele não marcava por causa disso, né? Então, pessoas que evitam mesmo, nossa, imagina várias situações, imagina até cursar, né, a universidade. Então, essa pessoa, o que a pessoa ia fazer? Não bebia água, não saía no meio da aula para ir no banheiro da casa, quer dizer, complicado, né? Então, tem muita coisa que dá prejuízo e muita situação, e que, de verdade, gente, assim, não tem como a gente falar que tem cura, né? A pessoa, quanto mais tempo vai procurar o tratamento, melhor é para que isso não aumente ali essa dificuldade toda e vai atrapalhando mais a vida dela, tá? Então, no caso, para a fobia social, você tem outras questões, né? Como eu estava falando, então tem essas situações sabe, de conhecer alguém diferente, de flertar, de, sei lá, né, de nas baladas, nos bares, e uma pessoa não consegue ir, porque, sabe, nem quer que ninguém chegue, ela quer, aliás, mas ela tem muito medo.
ela se sente muito centro das atenções, isso é muito ruim. Todo mundo está olhando para ela, e todo mundo está avaliando negativamente, né? Isso no caso da fobia social. E existe um subtipo que é o circunscrito, que é justamente essa coisa da pessoa ter o medo, né? Ou, enfim, ela não consegue enfrentar situações de desempenho. Então, quando ela vai fazer um exame, uma prova, ou se ela vai falar publicamente, sabe, pode até mesmo escrever à frente do outro, né? Então, tudo isso atrapalha muito, muito. Tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha uma consultora, e ele, o que acontecia? Ele tinha que assinar muitos documentos. Então, ele ia assinar numa salinha, separado. Então, as pessoas falavam, gente, que cara pedante é esse? Que absurdo isso. E ele, era porque ele não queria, não conseguia assinar na frente do outro. Tremia e não saía assinatura nenhuma, né? Então, é um transtorno complicado, que vai se exacerbando ali no decorrer da vida da pessoa e trazendo ele prejuízos. Ok. Tá dando para me escutar? Tá? Muito obrigada. Já que você contextualizou um pouco sobre como funciona o tratamento da fobia social com a realidade virtual, você poderia falar para a gente um pouco como é que funciona o meio tradicional para o tratamento das fobias sem a utilização da realidade virtual? Sim. Então, uma das técnicas que se utiliza é a técnica de exposição. Então, é como eu expliquei para vocês, né? Então, você vai escalonar, vai colocar as situações que a pessoa tem medo, daqui menos, e vai pedir para ela se expor, daqui menos dá desconforto para que mais dá desconforto. E daí, como eu falei para vocês, existe a exposição na imaginação, você faz isso na imaginação, e tem também a ao vivo, né, que é a que mais se utiliza. E aí a gente tem que falar que dentro da terapia cognitivo-comportamental, essa técnica, por exemplo, ela é a técnica mais utilizada para as fobias específicas. Na fobia social, a gente também tem a reestruturação cognitiva, né? Tem mindfulness, tem técnicas de relaxamento. Então, todas essas também, isso também, treino de habilidade social também. Então, tudo isso vem, assim, como estratégias aprendidas para que a pessoa lide com a fobia social. E é claro que a gente tem que entender também que a medicação é importante, o tratamento medicamentoso ajuda também. Combinado, então a gente fala o tratamento combinado, medicamentoso com psicoterápico. Obrigada. Na sua opinião, você acredita que a realidade virtual ela pode entrar no lugar, substituir completamente o tratamento tradicional para fobias? Então, na verdade, assim, vamos lá. A pessoa, quando a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha como se fossem mini contratos. Então, a gente vai lá, a gente vai trabalhar aquilo que a pessoa está trazendo. Então, se a pessoa vai procurar a gente no consultório que tem uma fobia de voo, né? Bom, apesar de que fobia de voo, ela é mais complexa, a gente tem outras questões aí, tem que saber o medo que ela tem de morrer, de cair, de passar mal. Então, são várias questões a serem identificadas e observadas na fobia de voo. Mas, imagina que é uma técnica. Então, sim, se você pegar a fobia específica, a pessoa e trabalhar somente aquilo, a pessoa tem o medo de uma barata, e trabalhar aquilo com a exposição, né, seja ela ao vivo, na imaginação ou virtual, se consegue bons resultados. Né? Mas, claro, né, a pessoa, ela não é só aquilo, né, ela tem outras questões também. Então, na verdade, a gente tem que entender que você, se a pessoa está contente, se a pessoa ficou bem, então eu já trabalhei isso, e eu tô bem assim, então tudo bem, né? É isso que eu quero dizer. Agora, a fobia social, o que acontece? A técnica de exposição, por ter essa dificuldade, essa ao vivo,
de fazer isso, e que ela é uma grande estratégia para diminuição dos sintomas da fobia social, então, nesse caso, a realidade virtual, ela veio para ajudar, porque as pessoas, elas enfrentam com mais facilidade, porque estão no consultório e estão protegidos, né? E assim, as situações, ela consegue ali, assim, em todo esse trabalho que eu fiz, né? Então, o trabalho que eu mesma observei, além dos outros que eu estudei, né? Os outros artigos que comprovam também isso, tá? Então, a pessoa desiste menos, ela adere mais ao tratamento. Então, o que acontece? A realidade virtual, a pessoa, ela fica ali, né? Mesmo essa aqui do aplicativo Social Up, que é online, eu estou o tempo todo observando o paciente. Então, é importante o clínico também ter essa visão. Então, o paciente pode estar com os óculos, mas precisa de um outro device. Então, aí assim a pessoa o clínico pode observar os sintomas como a pessoa está ali, né? Então, isso a gente está falando online, né? Mas a realidade, vejam, o tratamento, a exposição em si, ela realmente é feita, né, através daquilo, quer dizer, a pessoa está olhando, ela está imersa naquelas cenas, mas está dentro de uma psicoterapia, ela está fazendo uma técnica dentro de um conjunto maior que a psicoterapia. Não sei se eu consegui responder para vocês. Perfeitamente. Então, agora a gente vai adentrar mais, né, sobre o seu aplicativo e eu queria passar a palavra para o Victor Hugo. Pois não. A gente, apesar de você já ter falado um pouquinho sobre como é que foi a criação do aplicativo e tudo mais, como é que foi a ideia de fazer o aplicativo, você poderia contar sobre como você e o Dr. Tito Paes, que foi um dos idealizadores do aplicativo, se juntaram para fazer, como é que foi esse processo de criação do aplicativo? Eu vou contar, então. Como eu iniciei, ele me convidou para escrever com ele esse capítulo. Bom, ele é meu marido, né? E então a gente trabalha muito junto, né? Então ele também é um psiquiatra e também professor como eu, lá do laboratório de ansiedade do HC, do IPQ, né? Então, o que acontece? A gente começou a procurar, né? Quando eu comecei a procurar, eu queria fazer esse projeto, ele entrou nessa empreitada comigo, eu acabei não pedindo verba para a FAPESP. Então, foi uma coisa muito, até assim, a gente se envolver completamente com esse trabalho. E nessa atuada, como é que foi? A gente, 21 empresas que faziam isso. E eu não queria também um filme estanque que a pessoa não pudesse interagir. Então, essa empresa que fez para mim, a princípio foi um DVD, foi feito um software, tá? Eram cenas que foram filmadas por atores reais, personagens reais, e foi em um estúdio 3D, com a câmera, na verdade, naquela época tinham em vez de terem duas câmeras, já existia uma câmera que já convertia as lentes para filmagem, e esses personagens reais foram inseridos em cenários virtuais. E aí, sim, a gente consegue ter um tipo de uma programação, tipo game, que a pessoa conversa, né? E aí, sim, consegue-se ter uma interação. Não são todas as cenas, são 6 cenas. Então, nós temos uma cena que a pessoa fica na rua, está na rua lá esperando alguém que está pagando alguma coisa numa loja, e aí as pessoas vão andando e ela vai se sentindo bastante observada. Uma outra cena, ela pede a informação para alguém, né, para um desconhecido, né? Por exemplo, onde a farmácia é mais... E numa outra cena, ela entra numa
reunião social, enfim. E aí, várias pessoas ali, não tem pessoas conhecidas, e aí ela se sente observada. Aí, numa outra cena, ela tá dando uma festa, e essa festa, ela tá recepcionando, então ela não conversa, ela só recepciona. Então, isso é uma coisa, às vezes, para o fóbico bem complicada, né? Até receber elogios, por exemplo. E uma outra, ela, por exemplo, conversa com uma pessoa desconhecida também, trava um diálogo, e a última é o falar em público. Então, todas essas cenas já estão pré-determinadas. O que é enriquecedor nesse trabalho? É a gente conseguir trabalhar com as variáveis. Então, em vez de ser uma reunião, por exemplo, ela falar em público para uma reunião social, ela está se apresentando, as pessoas estão ali, ela está se apresentando profissionalmente alguma coisa, algum produto, alguma coisa que ela queira apresentar, né? Que trabalha, por exemplo. Ou também um trabalho de classe, né? Então, assim, a pessoa que ela trava um diálogo, que alguém apresenta para ela, pode ser várias coisas, né? Então, isso que a gente consegue fazer com a realidade virtual. A gente consegue ter uma gama de várias situações em uma só, dependendo, né, da amnésia feita com a pessoa, né? Então, você tem que fazer antes, não dá para pegar e jogar a pessoa para fazer uma coisa dessa sem ter entendido muito bem, ter avaliado, ter tido um bom rapport. Certo? Certinho. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. Acho que a internet do Vitor está travando bastante. Ele avisou aqui. Então, eu vou dar seguimento por enquanto não volta à normalização. Então, a gente estava olhando o site, né, e as suas pesquisas, e a gente viu um estudo que você realizou no programa de ansiedade do IPQ, que foi, né, com pacientes com fobia social. E você poderia falar um pouco sobre esse estudo, essa pesquisa, e como essa pesquisa se relaciona com o aplicativo? Pois não. Então, assim, como eu estava falando para vocês, então eu quis fazer um estudo, me enveredar para a realidade virtual. Então, foi objeto do meu mestrado. Então, quando eu idealizei esse software, a princípio era isso, a gente utilizava com um notebook 3D, precisava ter, né, para poder, sabe, a mesma imagem que você vê nos cinemas, né? Então, era isso que a gente via nos notebooks 3D. Então, tudo foi bem arquitetado, pensado, essas cenas todas foram idealizadas por mim, os diálogos, tudinho, para que a gente pudesse fazer isso, que eu pudesse atender tanto um adolescente como alguém mais velho, e tinha que ser algo universal, né? Festa universal, todo mundo tem, todo mundo vai. Então, e foi muito bem arquitetado no sentido dos personagens, né? Então, grupos, homem, mulher. Então, tudo isso a gente conseguiu compilar, né, avaliando, né, todas as questões da fobia social. Então, fomos levar até então para o meu orientador. Bom, enfim, precisamos fazer um estudo aberto, significa o quê? Eu tinha um aplicativo que eu tinha que avaliar. Eu não sei como é que eu podia comparar com outro tratamento se eu não sabia se ele mesmo daria certo ou não. Então, nós fizemos um grupo aberto de 21 pessoas, né? E aí, essas pessoas passaram por avaliação, né? Todos fóbicos sociais, foram um psiquiatra que avaliou, e eles foram diagnosticados com fobia social, independentemente de estarem medicados ou terem outras comorbidades, né? Só não podia ter, ou melhor, os excluídos eram com transtorno psicótico ou com alguma coisa, né, analfabetos, isso precisava ser porque tinha que ter algo ali, e também menores também de 18 anos, tá, desse estudo. Então, e aí eu fiz um protocolo de até 12 sessões, até por quê? Porque lembrem que eu falei para vocês que existe a circunscrita, né? A circunscrita são pessoas que têm mais dificuldade em situação de desempenho, né? Então, nessa hora,
se você for ver o aplicativo, ele tem as cenas que tanto abrangem de interação, né, a dificuldade de interagir com o outro, como também as de desempenho. Então, nem sempre todos usam todas as cenas, tá? E teria que ser aplicado 2 vezes cada cena. A gente mensura isso. Como é que você sabe que vai passar para outro degrau, para outra cena? Quando você pergunta para a pessoa, né? Existe uma escalinha, tipo Likert, que é assim, de 0 a 10. Então, você pergunta quanto que você está sentindo de ansiedade agora. Aí vai passando o tempo, aí depois, quanto você está sentindo depois. E ali teria que baixar metade ou mais que a metade, diminuir, né, a ansiedade, para que a gente passasse para o próximo passo. Tá? Então, esse é um termômetro, né, que a gente poder passar. Isso todos usam, isso é uma coisa de todo mundo que utiliza essa técnica de exposição, não só virtual, utiliza essas, chama unidade subjetiva de desconforto, tá bom? É uma escalinha simples de fazer e aqui muito é utilizado. Então, eu acabei atendendo esses pacientes, uma colega também me ajudou, e a gente fez esse protocolo para cada um, e como que eles foram avaliados? Antes e depois, com várias escalas, não só escalas de ansiedade social, mas com o BDI, que é de depressão, escalas globais também, de avaliação global da pessoa. Então, isso é muito importante quando a gente vai fazer uma pesquisa. A gente precisa fazer um desenho muito bem feito para a gente poder ter ali o mais próximo do que a gente pode dizer da exatidão, né? Não da causalidade. Então, a gente, aí se vocês quiserem, precisa ver o artigo, que eu acho que é bem interessante vocês lerem, né? Ele tá aberto, saiu na revista brasileira de psiquiatria, né? Uma revista bastante conceituada, né? Brasil, América Latina, enfim, ela é indexada, então dá para vocês verem mais o estudo lá. Eu fiz também um estudo quali-quantitativo, isso está no meu mestrado, também vocês conseguem, eu não publiquei ainda, porque tudo é uma coisa, tudo eu quis me certificar de tudo, esse estudo foi bem legal também, tá? Baseado no estudo do sujeito coletivo, dos Lefebvre, então depois vocês também podem procurar, que é bem interessante. E aí esse estudo aí a gente chegou a vários resultados interessantes, né? Então, o tempo de ansiedade, ou melhor, o tempo de se chegar à habituação, quer dizer, significa eles acostumarem com aquilo, foi 21 minutos, esse tempo. A ansiedade social, a gente identificou que ela diminuiu em média, né, na média, 72,5%. Então, quantas sessões em média? 7. Mas por que isso? Porque nós avaliamos os 21, esses 21 poderiam ter tanto a dificuldade, né, de interação pessoal e de desempenho, como só de desempenho. Então, nem todos usavam todas as cenas, passavam pelo protocolo inteiro. Por isso que a gente escreveu no próprio protocolo, no projeto, né, que até foram preconizadas até 12 sessões. Né? Então, os resultados foram bem, bem significativos. Isso aí, a gente pode dizer que eu tô desde 2011 com esse projeto, 2010, 2011, e depois, com a evolução da tecnologia, é que aí a gente atualizou para um aplicativo, né? E o aplicativo, aí agora com a pandemia, a gente conseguiu que a gente realizasse o tratamento online. Ok. No site, né, tá lá que já está disponível para baixar o aplicativo, mas ele já foi lançado? Já está? Estamos em pleno lançamento. Agora, esse mês ele já está lá, já pode ser adquirido, sim. O que acontece? Por que consegue baixar? Porque
você baixa até um ponto. Então, você só abre o aplicativo e depois ele fica escuro. Por quê? Porque o psicoterapeuta, que vai se licenciar, ele precisa ter o CRP, né? Ou pode ser o psiquiatra também, CRM, enfim. Ele quem vai conduzir isso. Então, ele vai passar uma chave código para o paciente. Somente quando ele abre, né, o paciente também tem aquele código, é que ele consegue interagir e fazer o tratamento. Então, psicólogo de um lado e o paciente do outro, tudo bem. Se for também presencial também, a mesma coisa. Então, o que na verdade se precisa? Esses óculos aqui, né, ó, que ele é simples, vocês conhecem esse cardboard, né? E aí vem aqui, coloca simples, ele tem o quê? R$50, o que seja. Então, eu quis fazer de uma forma, de um jeito que o clínico pudesse usar. Eu não queria só eu ser a detentora. Então, isso foi a minha vontade de fazer dessa forma para todo mundo ter. Então, quando era DVD também, as pessoas tinham, só que era um sistema mais complexo, precisava ter um notebook 3D ou um monitor 3D para poder passar, entende? Era assim. Como está em lançamento agora, né? Pré-lançamento, qual o objetivo que você busca com esse projeto? Assim, o público-alvo, alcance global, alcance local? Poderia falar um pouco para a gente? Posso. Eu cheguei a falar fora também do país, né? Fui para Portugal, para o Canadá, eu falei em congressos lá. Então, isso é muito, muito interessante, porque o software ele foi feito também em outras línguas, em inglês e em espanhol. Então, sim, pode ser um alcance até, né, com outras línguas também. Então, isso pode ser feito. Atualmente, ainda, nós estamos só com o português, com a língua, e também para a versão Android. E para as versões também para PC. E o que nós estamos, né, então logo a gente vai ter iOS, e as línguas também depois futuramente, outras atualizações mais que a gente já tem planos para isso. Então, por enquanto, a ideia é que o clínico tenha, que o psicólogo clínico tenha e que ele consiga trabalhar aonde quer que ele esteja com os fóbicos sociais. Nós temos, em média, ali 8%, 7%, 8% da população geral com fobia social. E é importante o quê? A gente explicar para a população geral, né? O leigo, ele às vezes não sabe que ele tem fobia social, ele acha que ele é assim, ele nasceu assim, porque como essa patologia, ela é identificada mesmo no final de infância e costuma ser, né? No começo de adolescência, então a pessoa, ela vive com aquilo o tempo todo, a vida toda. Então, muitas coisas que, por exemplo, às vezes até profissão que ela até queria fazer, ela não faz porque tem fobia social. Eu tinha uma paciente na pesquisa que ela queria fazer direito. Depois que ela fez passou pelo meu tratamento, ela foi fazer a faculdade e me contou. Então, me escreveu. Então, isso é muito, muito, muito legal a gente ver o que a gente consegue ali proporcionar através dessa ferramenta, né, a melhora de vida da pessoa, do fóbico social. Obrigada. Tem um colega que está tentando já instalar o aplicativo, então vamos lá para a última pergunta e depois a gente já passa para o teste do aplicativo logo. Sobre isso tudo, né, da realidade virtual que a gente vem abordando nessa entrevista, você acha, qual é a sua perspectiva para o futuro em relação a isso? A utilização da tecnologia na psicologia, toda essa interação? Desculpe, qual a pergunta? Qual é a sua perspectiva para o futuro sobre a realidade virtual no campo da psicologia? Então, quanto mais estudos a gente fizer, vamos pensar até em pesquisa, quanto mais estudos a gente consegue generalizar. Então, como para nós, brasileiros, é sempre muito, tipo, essa parte é muito custosa, né? Você ter aqueles óculos que você tem, assim, do próprio
do próprio mecanismo daquele óculos, vamos dizer assim. Você tem, ou melhor, os simuladores, que vocês já ouviram falar, então isso é tudo muito complexo e caro. Então, se eu, assim, através desse tipo que eu realizei, então eu queria um custo também tranquilo, um custo que o clínico pudesse ter e que não fosse tão complexo, não onerasse tanto. Então, eu acredito que se as pessoas, né, se tiver mais aplicativos ali que possam atender outros transtornos, eu acho bem interessante. Eu acho que é uma coisa bem de novidade, como eu falei, quando eu já atuo com o aplicativo já faz algum tempo, então já tem 3 anos, vai fazer 3 anos, 2, 3 anos. É que, na verdade, a gente estava fazendo, ele era um determinado aplicativo e nós melhoramos, então fizemos muitas atualizações e muitos uploads para que ele ficasse melhor, né? Então, era para o início do ano, ele está ali na mão de todo mundo, mas aí veio a pandemia e a gente acabou fazendo dessa forma online que facilitou muito a nossa vida, né? Então, a gente pode partir para... Vamos? Vocês conseguiram baixar o aplicativo? Sim, a Ana que baixou, certo? Sim, eu consegui baixar. Ana baixou? Então, até onde você parou, Ana? Você viu que tem 2 botões e tem o terapeuta, né? Só um segundo. É assim, você viu? Sim. Isso. Então, quando você está com uma boa internet aí, Tô. tá? Isso é importante também, tá? A gente ter a boa internet. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Então, agora, como que funciona? Então, eu vou ficar um pouquinho nisso, porque eu já vou entrar direto na cena, na parte do menu, para vocês entenderem, para ir mais rápido para vocês verem. Então, quando você, depois que você fizer toda a anamnese, fazer uma hierarquia com a pessoa, você fala, não precisa mostrar cenas, então você fala das cenas que tem no programa, como eu falei, já mencionei para vocês, e aí você escalona e faz uma hierarquia com a pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês, quem vai fazer? Você, Ana? Sim. É isso, Ana? Pode ser eu. E vocês só vão ver, é isso? Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela. Então, eu já instalei no meu, ela é minha paciente, tá, Ana? Você tem fobia social. Eu já expliquei como é que é o tratamento, só que uma coisa que é muito importante aqui eu frisar. O que é importante nessa técnica? Que haja uma repetição. Precisa repetir aquilo. E é isso que vai fazer com que a ansiedade diminua. Então, o que vocês vão ver, todas as cenas que vocês vão ver, elas são em looping, tá? Então, ela tem começo, meio e fim, é como se você tivesse começando tudo de novo. Então, não é que por exemplo, você vê os personagens se repetindo, mas é como se você tivesse, sabe, voltado no tempo um pouquinho. Aí vai fazer aquela cena, vai se expor aquilo de novo, e aí vai de novo, tá? É assim que funciona. Eu vou fazer uma vez, assim, quer dizer, essa cena não tem interação. Das 6 cenas, 2 têm interação, que é a que ela vai pedir a informação na rua e a que ela vai falar com uma pessoa desconhecida, que ela vai ser apresentada. Tá bom, Ana? Então, agora você vai mostrar para eles, porque eu vou mostrar aqui ao mesmo tempo e eles vão ver que está passando nos 2. Só que antes eu vou te dar uma chave. Tá bom. Tá? Você vai anotar na Room ID, sabe? Room ID? Peraí. Posso falar? Só um segundo, que eu acho que travou aqui. Você tem um quadradinho, você tem uma caixa que é paciente e outra que é o terapeuta. Como você é o paciente, você clica no paciente, vai abrir pedindo para você colocar, pôr nos óculos, mas você não tem os óculos. Você vai pôr um OK. Tá certo? Sim, pode falar. E aí você vai abrir o Room ID. Room ID, o seu número é 027
662 606. Ok? Vai abrir uma tela preta. É isso? Tá preto aqui. Isso, muito bem. A minha também, ó. Então tá aqui, ó. O que é isso aqui? Olha que interessante. Aqui eu tenho, vocês vão, aqui nessa parte preta aqui, que é a tela, que o que aí onde eu vou clicar, né, já na cena dela na rua. E aqui tem as unidades subjetivas de desconforto, a gente coloca, eu vou colocar para vocês verem, tem também as considerações e os comentários que eu quero fazer. Então, eu posso ir digitando o que eu quiser enquanto ela está fazendo, tá? Então, eu vou lá. Então, você vai ficar só na rua olhando as pessoas passarem. Então, eu vou lá no play. Tá vendo aí? Tá certo? Tá vendo a mesma coisa. Por que a imagem dela tá lado a lado? Porque nos óculos vai converger e ela aí vai fazer em 3D, tá? Ok? Vocês estão vendo a mesma coisa? Eu vou parar. Olha essa cena. Você tá com alto aí, Ana? Oi? Tá com som alto aí? Aumenta. Pronto, aumentei aqui. Isso. Aí é o barulho de rua. Aí, tá vendo? São dois jovens, dois meninos passando e estão cochichando. Aí a outra é a pessoa rindo. Ela tá no telefone. Isso é muito ruim. Então, realmente a pessoa fica muito verdadeiro, muito real quando a gente joga nos óculos, tá? Agora eu vou parar aqui. Enquanto isso, aí como que eu faço? Eu pergunto para ela. Ana, quando você está sentindo de incômodo de 0 a 10? Normalmente nessa primeira cena, ela não vai falar muito. Ela vai falar 3 ou 4. Eu venho aqui e anoto. Tá vendo? Dá para ver? Uhum. Tá dando pra ver. Tá. E aí, pronto. Aí, de repente, se tiver algum comentário, aí eu, depois de X tempo, então mais ou menos, aí a gente tem que sentir, assim, pode ser que depois de 10 minutos eu dou uma perguntadinha só para saber como é que ela tá, e se eu já perceber que ela já está declinando a ansiedade dela, aí deixa eu parar. Parou aí também, né? Tá. Então, então, o que acontece? Eu pergunto depois de uns 10 minutos. Aí, se eu ver que está baixando, aí eu pergunto depois de mais 10. Mas eu não anoto. Nos 10 minutos, que é a primeira vez que eu pergunto, eu só vou anotar aqui quando estiver na metade ou mais a metade até baixar, tá? Então, a gente vem aqui, aí anota. Por exemplo, tem que dar... Então, vamos lá. Ela ficou com um e-mail. Aí eu pus aqui. O que eu faço? Eu salvo ela aqui, só que eu vou ver no histórico. Aqui, ó. Já está aqui compilado no histórico. Dá para ver, não? Não sei se vocês conseguem ler. Mas, enfim, isso é muito interessante, porque banco de dados é importante. Aí eu vou mostrar as outras cenas. Essa cena, Ana, você vai precisar... A primeira é que eu quero ver como é que você vai mostrar para eles. Porque você vai ter que perguntar uma coisa para a pessoa. Você vai perguntar para quem estiver chegando na sua frente, acho que eu vou mostrar onde é a farmácia. É a mesma pergunta, porque é importante, porque você vai precisar repetir. A mesma coisa para você ficar de Eu uma falo cidade. assim, Tá? em voz alta. Você vai falar, vai. Só vai perguntar onde eu vou mais alto. Você quer fazer ou você acha que é melhor eu fazer? Mostrar aqui. O que você achar melhor? Você se sente confortável? Pode ser? Tá bom, eu posso perguntar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar por enquanto para eles, tá? E você vai responder agora e depois eu vou mostrar na segunda sequência, eu mostro para eles o que você está respondendo. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. E se eu chegar perto de você e você pergunta. Ele está passando. Se você não perguntar, ele vai passar. Passou. Ele só vai responder se você perguntar. Oi. E agora? E aí ele para? Nossa.
Onde é a farmácia? Ah, tá bom, obrigada. Volta. E aí, por aí vai. Então, aí tem outras pessoas passando, eu vou mostrar. O que eu quis mostrar? Essa é meio de interação para vocês verem, né? Então, eu vou mostrar a outra, que é a da... tem uma outra de interação também, que é um diálogo, tá? Que ela dialoga com a fulana, que ela conhece, né? Que é desconhecida. E aí tem também a outra de uma festa. Vou pôr a festa para vocês verem a sensação de entrada. Isso é muito ruim para o fóbico. Vou tirar dessa daqui. Então, é só a gente falar para a pessoa que ela está entrando em um lugar, um ambiente social, mas que ela não está vendo ninguém a princípio conhecido dela, tá? Olha quem chegou. Vocês estão vendo? Não dá para ver, né? Ó, e eu tô aqui controlando o que ela está vendo, né? Então, vamos supor, eu vou parar, né? Vou parar e vou quero de novo, quero que ela entre de novo. Tem um delayzinho, mas é muito pequeno, tá? E por aí vai. Então, vocês, é mais para vocês verem como é que funciona. E tem a última, que é do público, né? As pessoas ali, ela falando, discursando. Não vou fazer isso com você, Ana. Você discursar para o povo te olhando, mas acontece muita coisa, as pessoas riem, dão risadas, ou, sabe, enfim, e cochicham, então esse momento é bem complicado. Mas quando ele chegar nessa situação, e for fazer a exposição a ela, ele já está habituado, já está entendendo que vai ser uma coisa que vai ter uma hora que a ansiedade dele vai diminuir. Então, ele pode estar com uma ansiedade alta, mas aí ele já aprendeu, né, fazer aquilo. Então, é bem interessante. Tem uns que até transpiram, se a gente vê a mão e fazendo assim, apertando a mão, né? Então, tem bastante coisa que a gente observa também, né? Que é o olhar clínico, a gente tem que ver também. Eu acho que é isso. O que vocês acham? Para vocês, eu consegui mostrar algumas coisas. Eu acho que a ideia a gente vai fazer através do site, né? É legal vocês estarem também nas mídias, né? Que a gente tem o Social Up também no Instagram, Social Up 3D, tá? No Instagram e também tem no Facebook. Então, a gente vai fazer algumas lives, né? E aí, para os profissionais vai ser só voltada para o Social Up, e a gente vai também ter outras do medos e fobias, que a gente vai falar de outros transtornos também. Eu e o Dr. Tito. E aí, o que vocês acharam? Eu achei incrível, eu estava aqui acompanhando a Márcia falando, achei o máximo. É bem legal mesmo, bem legal, e vocês que são, assim, tem isso aí muito nas mãos hoje em dia, né? Eu acho que para trabalhar com isso é fácil, é tranquilo, tem que saber bem a técnica, saber o que está fazendo, né? E como que utiliza, e mandar ver. O que eu fiquei mais impressionada foi a interação, porque o outro que a gente tinha visto, outro aplicativo, né, não tinha esse tipo de interação. Nesse aqui já dá para perguntar e eu fiquei maravilhada, é muito legal. Que bom que gostaram, né? Muito legal, é muito bom mesmo. Para mim, eu fico feliz com isso. Vou fazer uma perguntinha rápida. Você conhece outros aplicativos de realidade virtual para tratamentos terapêuticos no mercado? De fobia social, segundo os meus estudos, eu tinha tinham alguns estudos, foram poucos os estudos controlados, né, que a gente identificou, mas assim, eu não cheguei a ver pessoalmente, não.
tá? Eu estudei, né, através dos artigos, mas eu acho que igual a esse eu não vi. Igual para a fobia social. Eu não vi, ele é bastante novo também. Acredito. Igual a gente também não viu. Eu achei bem. E ele, assim, como eu falei, é para fobia social. E assim, o que a gente consegue? Às vezes utilizar uma ou outra cena para, sei lá, aí, por exemplo, a pessoa vai participar de uma entrevista de emprego, né? Ou vai falar, por exemplo, eu já fiz com uma pessoa que ela teve que fazer uma apresentação em inglês. E aí ela não tinha fobia social, mas era mais sabe, estava com mais ansiedade e tudo. Então, porque, gente, 60% da população geral tem uma certa ansiedade de falar em público, tá? Mas não chega a ser patológica. Então, a gente utiliza também, ela é uma gama grande que a gente pode fazer, né? Habilidade, treinar habilidade social também, né? A pessoa que está mais, assim, por exemplo, tem uma que a menina, que ela conversa com uma pessoa mesmo, né? Então, assim, às vezes, melhorar repertório, né? Conversar, sabe, como é a tonação de voz, postura corporal. Então, a gente trabalha bastante coisa mesmo. Tá bom? Mas se tiver perguntas, quiserem saber mais, aí vocês vão acompanhando essas mídias, porque vocês vão ver mais ainda sobre isso, a gente vai conseguir mostrar também dessa forma, e como eu fiz com ela, acho que aí também dá para mostrar nessas lives que a gente vai fazer. Vocês estão me escutando? Estou. Eu só queria fazer um comentário que eu achei incrível que você comentou, né, que foram utilizados atores para fazer as cenas. E realmente dá uma sensação de realidade. Você realmente está conversando com uma pessoa, porque o outro aplicativo que a gente viu eram desenhos, eram imagens desenhadas. Isso. Então, nossa, eu achei incrível, e é muito real mesmo a cena, os atores dialogam muito bem, então eu só queria te parabenizar, porque ficou realmente muito incrível o seu projeto. Obrigada, Cris, obrigada. Mas é isso mesmo, quando eu fiz, eu não queria avatar, alguma coisa nesse sentido em animação, porque a fobia social, você nem precisa, vejam que ele não é 360 graus. Então, e nem há necessidade, porque o problema é a pessoa na frente, né? Essa interação, o olho, o olhar. Então, quando eu fui, eu dirigi, a gente tinha nesse estúdio, eu, o diretor, e vários técnicos trabalhando, e também os atores. Então, eu tinha que saber onde eu queria que a pessoa parasse, onde eu queria que a pessoa, o que eu queria ver naquela cena. Então, isso, graças a Deus, eu consegui fazer, né, mesmo sendo, né, não sendo diretora de cinema. Aliás, o meu marido ele ganhou muito prêmio com curtas que ele fez, né, na época da faculdade de medicina dele, ainda ele fez isso na vida. Mas o que eu acho que é importante, gente, é a criatividade da gente, a gente fazer a coisa com segurança, né, a gente entender o que a gente está fazendo. Então, para trabalhar com técnica de exposição, a gente precisa ser criativo, né? Eu tenho um outro paper publicado também, que foi eu trabalhei com exposição também, eu adoro essa técnica, é muito boa. Ele tinha um problema que ele achava que ele exalava um odor desagradável e não era verdade. Ele tinha essa ideia aí prevalente. Então a gente fez exposições ao vivo, eu e ele. Então a gente o que a gente tinha que mostrar, né? Desafiar aquela crença dele. Falar, pera, sua crença está errada. Não adiantava a mãe, o pai, o amigo. Aliás, ele estava isolado, ele ficou anos isolado, né, sem ter comunicação e parou, não entrou em faculdade nem nada. Enfim, e aí eu fui até o shopping com ele e entrava no elevador, fazia vários passeios de elevador, e eu perguntava quando as pessoas entravam, gente, alguém está cheirando alguma coisa estranha? Desse jeito. E as pessoas, não. Então, isso tudo e outras técnicas mais que eu fiz, e ele voltou para o mundo, gente. Ele começou a fazer cursinho, teve namorada, começou a viajar, então mudou a vida dele. Então, isso que a gente, que é importante. Ele tinha feito
5 anos de psicanálise, mas né, a gente sabe que a psicanálise em si ela é muito legal, tudo mais não para os transtornos. Então, meu marido medicou, o doutor Tito, e eu fiz a técnica de exposição. Aonde eu fiz isso, onde estava escrito, não estava. Né? Existia a técnica, existia sim. Eu me pautei por autores que fizeram outras coisas, mas toda essa criatividade na hora da exposição é importante. Tá? Na técnica, vocês saberem como fazer. Tá bom? Eu vou precisar, infelizmente, encerrar com vocês. Eu ia ficar aqui a tarde toda conversando. Então, Cristiane, eu queria muito agradecer pela sua participação. Isso significou muito para a gente mesmo. A gente saiu daqui muito mais animado e com gás do que a gente entrou. Então, foi realmente muito gratificante. Obrigada por disponibilizar esse tempo mesmo e todo o conhecimento também. Muito bom. Contente de saber. Uma turma super engajada, viu? Então, prazerzão estar aí com vocês. Boa sorte com vocês. E qualquer coisa, vocês me acionam de novo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada novamente. Até mais. Beijo. Até mais, gente. Beijo. Muito obrigado. Tchau, Foi ótimo. muito obrigada. Tchau.